Muito bem, nós estamos de volta para falar da Copa Libertadores da América. Mesmo sem jogar há cerca de 6 meses, o River Plate fez ontem 4 gols no Morumbi pela reestreia na competição. Sorte o São Paulo que 2 desses gols foram contra e salvaram o tricolor de uma derrota feia. No Morumbi, o São Paulo recebeu o River Plate, que não entrava em campo há mais de 6 meses. Aos 9 minutos, o tricolor paulista fez uma jogada bem trabalhada pelo meio, que resultou no gol contra de Enzo Pérez, 1-0 São Paulo. Já aos 17, o time argentino reagiu. Borré recebeu o cruzamento do camisa 9 e, livre de marcação, empatou, 1-1. No segundo tempo, o River saiu em vantagem. Julián Álvarez bateu de primeira no canto superior de Volpi, 2-1. E 3 minutinhos depois, Reinaldo cruzou na pequena área, Armani espalmou para o meio, mas a bola acabou tocando em Angileri e foi para o fundo do gol. Tudo igual, final 2-2. Eu achei que o time correu, o time se entregou, a gente podia ter jogado melhor, podia ter vencido o jogo, mas o time não faltou espírito de luta, não. Faltou a gente ter um pouquinho mais de calma nas chances que a gente teve e não vacilar como a gente vacilou nos gols do River. Tinha que ter vencido o jogo e jogamos para vencer. Só que a gente não jogou contra qualquer time e eu acho que a gente teve mais chance de vencer o jogo do que o River. Muito bem. Olha, fazia tempo que eu não vi o São Paulo ter tanta sorte no jogo. O River dominou amplamente o jogo, amplamente, era para ter ganho a partida. O São Paulo, sim, quando o Fernando Diniz fala que não faltou espírito, não é verdade. Lutou, fez o que pôde, mas era claramente inferior, individualmente e taticamente. O River é o time que nos últimos 10 anos tem sido aquele com a melhor média de aproveitamento da América. Desde que ele caiu para a segunda divisão, aí subiu com o Almeida, o Gajardo assumiu o time, um projeto de trabalho. E ele tem sido o melhor time da América nos últimos tempos. Então era normal que até sentisse um pouco 6 meses sem jogar, mas quando você automatiza as coisas, a coisa funciona muito bem. E um time que não precisa correr, se matar, porque ele está automatizado, ele sabe o que faz taticamente, ele não se desgasta tanto. Então foi um resultado, obviamente, para a classificação não foi bom para o São Paulo, mas para aquilo que foi em campo, nossa, foi muito bom para o São Paulo. Era para ter perdido o jogo de ontem e agora o São Paulo tem que se virar com o LDU, né? O River é um mundo à parte. Então, e o São Paulo deu alguns azares aí, mudando de lado. Ele foi jogar em Juliaca, nem a LDU nem o River vão jogar lá. Então aí o São Paulo já tem problema. Quando o River jogou com a LDU, ele jogou com o time reserva, que ele estava numa decisão de campeonato argentino. Então o LDU ganhou do River lá na Argentina, lá em Quito, coisa que normalmente não ganharia. Mas enfim, o São Paulo vai ter que se virar, vai ter que ganhar lá em Quito se quiser alguma coisa daqui para frente. Olha, Flávio, eu não concordo dessa vez com nada do que disse o Diniz na coletiva, né? Exceção feita à vontade de ganhar, óbvio que o São Paulo teve, entrega, isso sim, mas no mais, ele falar que o São Paulo teve mais oportunidades, discordo. O River, que não jogava uma partida há 6 meses, vinha treinando só desde 10 de agosto, dominou o jogo, comandou o jogo. É verdade que tem uma equipe qualificada, como disse o Flávio, a equipe que individualmente é muito melhor que o São Paulo. Individualmente, coletivamente, é um time que está mantido aí como base há 3 anos. Tudo isso tem que ser levado em conta, sim, isso eu não descarto. E aí, na coletiva, a coletiva ela foi um pouco extensiva, eu acabei acompanhando, o Diniz ele fala que o São Paulo não tem muito que lamentar o empate, porque empatou com o vice-campeão da Libertadores, que até os minutos finais era o campeão da última Copa Libertadores da América. Jogou muito mais que o Flamengo também naquela final. Muito mais. Tudo bem. Mas eu acho que não tem que lamentar mesmo. O que o São Paulo tem que lamentar foi a derrota em Juliaca para o Binacional. Porque se o São Paulo tivesse vencido lá, o que vão fazer, e já fez, por exemplo, o River e a LDU vão fazer, ganhando do Binacional... Sim, mas aí vai ganhar em Lima. Esse é azar. Mas indiferente, Flávio, indiferente. Do Juliaca você pode jogar com ele no inferno. Você tem que ganhar do Binacional. Eu até concordo, mas você joga... O São Paulo perdeu para o Altitude. Mas quem pensa... Não, Flávio, aquele jogo... São Paulo lembra do primeiro tempo? Era para ser 5-0 no primeiro tempo. Mas então, não foi capaz... Aí você faz diferença, jogar na Altitude... Mas Flávio,
Flávio, não. E lá não é nem altitude, Flávio, ela foge de qualquer coisa. Se você pegar um Bolívar, você ainda pode falar que é o time tradicional, de camisa de Libertadores, você acrescentar altitude nele, tudo bem. Mas o binacional não dá. Eu concordo, por mas exemplo, é que os outros não vão ter os esse 3 problema, pontos que perdeu para o binacional, se você coloca ele na conta do São Paulo, com o empate de ontem, o empate tinha sido bom. O São Paulo estava com 7 pontos. Estaria hoje com 7 pontos. Então, o resultado a se lamentar foi a derrota para o binacional. E o São Paulo ontem esteve muito abaixo mesmo. O resultado ficou de bom tamanho. Bom, aí fica a pergunta para você de casa e também para o Flávio e para o Garrafa. O São Paulo vai conseguir se classificar na Libertadores? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Com esse futebol que vocês viram, com a sorte que também teve, vocês acham que dá para o São Paulo se classificar na Libertadores, Garrafa? Eu acrescento, com o desenho que a tabela tem e com isso, com o que vem apresentando, com os adversários, espero estar completamente errado e aplaudir o São Paulo na próxima fase. Mas não dá, porque o São Paulo tem 3 jogos, começa a fase de volta agora, e ele só pega o binacional em casa. Ele vai a Buenos Aires pegar esse timaço do River e tem o jogo em Quito contra a seleção, contra a LDU. Então, são 2 jogos extremamente difíceis, vai ter que decidir a vida com a LDU e se jogar o que está jogando, a altitude, partindo do princípio que com o binacional teve problemas na altitude, que dirá... Que binacional não é nem na Terra, né? Tudo bem, em tá Vênus, mas de qualquer forma... Não, é assim, basicamente é o seguinte, São Paulo, esquece o River. O River é, como diria Bruno Henrique, é outro patamar. O River, ele já está. O São Paulo vai jogar contra a LDU em LDU e tem que ganhar. Ganha. Eu espero que ganhe, vou torcer para que ganhe. É isso. O resto é resto. Pode binacional ganhar, não tem, binacional não tem nada. Eu também acho muito difícil, mas o São Paulo deu um vareio no LDU aqui, de repente consegue alguma coisa. É esse o jogo. O resto esquece. E aí, Flávio, fica uma pergunta, sem querer aqui, né, ficar já projetando, criando um clima, crise e tal. Se não passa na primeira fase da Libertadores, não adiantou nada essa pequena ascensão pós-pandemia, ou pelo menos na volta do futebol no período de pandemia, né? Porque aí o bicho vai pegar. Se não classificar, a pressão vai apertar muito. O que o São Paulo pode esperar? Você olha o time do São Paulo, friamente. O São Paulo é time para ser campeão brasileiro? Nenhuma chance. É time para ser vaga para Libertadores, né? Aí pegou um grupo terrível, difícil, né? Os outros tiveram essa vantagem de não jogar lá no céu. Aí ele é igual a LDU, é isso. E o River está acima mesmo. O São Paulo não tem como encarar. Não é o São Paulo, nenhum time brasileiro tem como encarar o River. Dentro da normalidade não tem como encarar. O River é muito melhor. Então não adianta, isso aí tem que ser realista. Quem está em casa pode votar pelo WhatsApp 11 99479 1633, mandar sua mensagem aqui pra gente, tá? E vote lá no site gazetesportiva.com. Hora de girar a nossa equipe de reportagem. Começamos pelo Thiago Salazar, que chega com as informações do São Paulo e a repercussão desse empate ontem do River Plate. O pessoal por aí está confiante na classificação? Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, a todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Michele, é inegável que o empate ontem no Morumbi abalou a confiança dos São Paulinos. Tanto aqui dentro, com pessoas que eu conversei, quanto com torcedores, amigos. É claro que todo mundo ainda acredita, mas empatar no Morumbi abalou sim a confiança, não tanto pelo resultado, como disse o Flávio, até que é um resultado normal contra o River Plate, mas é pelo fato do time agora ter LDU e de novo o River Plate, ambos fora de casa e agora com a pressão de ter de conseguir o resultado. Fica o alento, o que muito São Paulino disse para mim, Michele, pelo menos contra a LDU, foi quando o São Paulo mostrou talvez o melhor futebol nessa temporada. Muita gente tem aquela apresentação contra a LDU no Morumbi como algo a ser seguido por aqui. Então, em tese, time o São Paulo tem para ir lá no Equador, não tem torcida mesmo, segura a onda da altitude e consegue o resultado. Porque depois sim vai ficar difícil, é o River Plate lá na Argentina. E quem não enfrentou o River Plate ontem, Michele, fez um jogo treino aqui hoje com o pessoal do Sub-20 no CT da Barra Funda. E as boas notícias, Daniel Alves e Rojas, os dois apareceram no gramado, trabalharam com bola. O Daniel Alves, para quem não lembra, teve uma fratura no braço agora no final de agosto. E o Rojas não joga desde outubro de 2018, por causa de seguidas lesões no joelho. Então ambos ainda estão na fase de transição, não tem uma previsão de retorno, mas aí já estão numa nova etapa, apresentaram essa evolução aí, e quem sabe em breve podem ficar à disposição do Fernando Diniz. Michele? Beleza.
E aí, meninos, o que vocês acham aí? O Flávio falou para esquecer o River, mas a partida contra o River ela fica de fundamental importância. Porque para tentar compensar a perda de pontos, é claro, você vai, pô, eu mas, concordo. né? Quando eu falei, eu entendi, porque a vaga é dele, porque a vaga é dele, uma vaga é dele. Mas se conseguir alguma coisa lá, ótimo. Mas sabe, gerar muita ansiedade lá, não vai acontecer nada. Não, mas também não pode tomar de muitos gols, né? Porque depois aquele negócio... O que eu disse foi o seguinte, esquece o River no sentido tipo assim, o River já tá classificado. Não gera ilusão para isso. O São Paulo vai se classificar, tem que ganhar da LDU em LDU. Ganhou, muito provavelmente vai estar classificado. O River, pô, legal, chegar lá, ganhar um jogo, empatar, será maravilhoso. Mas meio que esquece o River. O River é outra conversa. Deixa o River quieto e todas as suas. Por exemplo, Daniel Alves. Se o Daniel voltar, se tem alguma dúvida, é primeiro LDU ou é primeiro River? Acho que primeiro é LDU. Primeiro LDU. Então joga todas as forças nesse jogo e depois pro River mesmo que São não der. Paulo iria 9, a LDU ficaria com 6. Isso. Não é? Depois a LDU tem que jogar. Depois a LDU vai jogar com o Binacional, deve chegar a 9. O São Paulo pode parar com o River. E aí no último jogo o São Paulo tem o Binacional e a LDU tem o River. É isso aí. Em River. Em River. Então, tem que ganhar esse jogo. Por isso que eu falo, se o São Paulo, ele além de cumprir esse papel que é fundamental, como você bem disse, de vencer a LDU e arrancar pelo menos um empate no Monumental, já é alguma coisa. E dá até moral, né? Mas é meio que assim, o River eu desencanei. Sim. Deixa o River. Ganha da LDU, que aí praticamente está classificado. E outra coisa, aumenta a pressão em função do papelão que o São Paulo fez no Campeonato Paulista. Aí você não passa da primeira fase da Libertadores, a vida do Diniz vira um inferno. Mas só para eu entender, o time do River Plate, ele é tão melhor assim que o time do São Paulo? Não, ele é tão melhor assim que qualquer time brasileiro. Tipo assim, é 10 o River e o São Paulo aqui no número? 6. Tá. Isso, e não é só ele, não. Ele ganha de qualquer um que ele pegar hoje, eu estou falando dentro da normalidade, né? Se fosse, por exemplo, turno e retorno, não tinha nenhuma chance. O River é 10, São Paulo o Flamengo do Jorge Jesus teve seríssimas dificuldades, ganhou a Libertadores, é verdade, mas ganhou em 3 minutos a Libertadores desse River. Sem desmerecer. Mas se você olhar o jogo, não conta a história do que foi Não conta, exatamente. Não foi, mas foi sorte, né? Teve sorte. Faz parte da vida e sorte do futebol. E foi o bem pensado. Mas se você olhar o jogo, o River foi melhor do que o Flamengo. É um baita time e tá organizado, tá muito tempo junto. O problema do São Paulo não é o River, não é o empate, foi esse binacional, velho. Olha, vamos pra mim.